A teoria hipodérmica surgiu no período entre guerras, 1920 e 1930. Foi chamada de agulha hipodérmica pois o emissor assume o papel de todo-poderoso, comandando todo o sistema de comunicação. Já o receptor é fraco, indefeso e alienado. Ele apenas recebe essa injeção de ideias. A teoria adota um mínimo denominador social comum, ou seja, um indivíduo mediano que não está interessado em reflexões políticas, sociais ou ideológicas. Temos como exemplo o rádio usado por Hitler para discursar para multidões, já que cientistas comprovaram que foi um ótimo meio para a dominação de massa. Dessa forma, o emissor está em vantagem, exerce poder, injeta ideias e transmite informações sem resistência. Já o receptor é a massa, sem identidade, facilmente impressionável e ideologicamente manipulável. Os meios de propaganda nazista foram bastante conhecidos e eficazes. No Terceiro Reich, uma das características mais evidentes é a retórica antissemita. O sentimento de ódio direcionado aos povos hebraicos é denominado antissemitismo e ainda é amplamente difundido em nossa realidade. Isso é, o conjunto de discursos elaborados contra a população judaica. Havia outros discursos que alienam a população alemã. Sendo usado como meio comunicativo, o rádio que era utilizado para transmitir os discursos políticos de líderes como Hitler foi uma peça-chave para os alemães seguirem a ideologia de seu líder e assim massificar a população. O cinema funcionava assim como instrumento para a ideologia nazista. Ao mesmo tempo que proibia as produções fílmicas de caráter mais pacifista, a UFA produzia conteúdos de exaltação ao heroísmo alemão. Uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade, que sintetiza a proposta de implicação psicológica da propaganda nazista. Políticos de direita, incluindo o atual presidente, investiram em sites e empresas para se afiliarem e praticarem o disparo em massa de notícias contra o PT. Temos como exemplo o blog O Antagonista, o qual exerce um papel muito importante na formação de opiniões. Tal blog prestou serviços ao atual presidente como assessoria de imprensa informal durante as eleições de 2018. O argumento de que a oposição é corrupta leva a outras ideias, muitas vezes preconceituosas. Notícias contra o PT e contra o posicionamento político esquerdista foram compartilhadas em grande massa através de mídias sociais, sendo elas WhatsApp, blogs, jornais, rádios, entre outros meios de comunicação. Tudo isso contribuiu em grande escala para o surgimento e engrandecimento do pensamento antipetista. Sendo assim, a direita ganhou forças, resultando no atual governo. Como a grande mídia consegue manipular a opinião pública para fazer prevalecer a sua agenda política e suas pautas, o que acaba favorecendo o conservadorismo em detrimento da democracia, seja na Alemanha de 1933 ou no Brasil em 2019. A história dos meios de comunicação está visceralmente ligada à política de massas. Na verdade, a mídia ganha força no momento em que se percebe a necessidade de construir consenso em torno de determinada agenda política. As primeiras experiências nesse sentido aconteceram nas guerras. Nos conflitos militares, é fundamental o engajamento popular. São necessários soldados dispostos a matar e morrer em nome de ideias que nem sempre estão muito claras. A história sempre se repete, o que muda são os meios. Em determinadas condições políticas, como taxa de desemprego elevada, insatisfação com o governo e etc., tendem a surgir pensamentos autoritários. Segundo o livro Como as Democracias Morrem, de Daniel Ziblatt, podemos encontrar tais similaridades como negação da legitimidade dos oponentes políticos. Para Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, um de seus princípios é o da transposição, que é transladar todos os males sociais a este inimigo. O governo nazi se utilizou dessa ideia e aplicou de forma que Hitler acusava os judeus da elite de querer dominar a Alemanha com interesses antinacionalistas, para uma consolidação judaica de hegemonia no poder, para dominar a Alemanha e o mundo. No Brasil, vemos essa mesma situação aplicada com o PT, de forma que associa problemas do Estado, onde não necessariamente são problemas que o partido gerencia, sendo anexadas à sua imagem. Com isso, gerando gatilhos mentais, como frases de efeito como: a culpa é do PT, o PT quebrou o Brasil, Lula ladrão, fora Dilma e afins.